Olá, graça e paz, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus poderoso, Deus amado, Deus bom, nosso Deus misericordioso, um Deus que nos dá paz, alegria, felicidade, que nos garante toda segurança em nossas vidas. O Senhor é bom e eu louvo a Ele por Ele ter nos permitido nos encontrar mais uma vez, por mais uma semana, para compartilhar da Sua palavra, da Sua alegria. Aleluia! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí embaixo, inscreva-se. Ative o sininho para você receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, uma palavra nova. E se você acha que esse vídeo possa abençoar alguém além de você, compartilhe com essa pessoa, com seu parente, com seu amigo, com seu ente querido, com aquele irmão da sua igreja, com aquela pessoa que você sabe que necessita ouvir uma palavra de Deus. Amém? E se você ainda não conhece o nosso blog, dê um pulinho lá, minutoverbo.wordpress.com. Lá nós estamos colocando mais material. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre entristecer o Espírito Santo de Deus. E para isso, nós vamos dar um pulinho na palavra de Deus, lá em Efésios 4:30. Se você pode acompanhar conosco a sua Bíblia, pegue-a, acompanhe. Isso é bom para você conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Amém? E diz assim o verso 30 do capítulo 4 de Efésios: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais. Por que entristecer? Porque o Espírito de Deus é uma pessoa, é alguém. Assim como nós, como você, como eu, somos alguém, o Espírito de Deus também é alguém. E o erro é que muitos cristãos, muitas pessoas não o tratam como tal. Acha que é apenas um poder e fica buscando ele como se fosse somente um poder. E não, o Espírito de Deus é uma pessoa. E a gente pode ver isso mais em João, capítulo 14, no verso 16, em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele roga ao Pai. Ele diz: eu rogarei ao Pai. Ele está pedindo ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. Outro aqui no português é outro totalmente diferente. Mas na escritura aqui, quando a Bíblia foi escrita, o outro aqui no original quer dizer outro igual, de igual forma, semelhante, outro igual a Jesus. Jesus estava falando que viria uma outra pessoa igual ele, de mesma natureza dele, outro Consolador, que é o Paracleto. O que quer dizer isso? Que Jesus iria rogar ao Pai para enviar uma pessoa semelhante a Ele para estar junto conosco e nos auxiliar em nossa caminhada cristã, a fim de que esteja sempre convosco. Então o Espírito Santo, ele foi nos dado para estar sempre conosco. E ele é uma pessoa, ele fala, ele responde, ele te indica o caminho certo, ele te fala o que você deve fazer, por onde você deve andar, o que você deve falar, com quem que você deve falar. Então a gente deve ouvir a voz dessa pessoa que é o Espírito Santo de Deus, que seria o quê? Que seria não, que é a terceira pessoa da Trindade de Deus. Então Jesus roga ao Pai pelo Espírito Santo estar conosco, outro que é semelhante a ele e vai estar conosco para nos auxiliar. E Paulo, ao escrever aos Efésios, ele diz que para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, que hoje, onde que ele mora? Dentro de nós. Ele está conosco. Se você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você anda numa caminhada reta diante de Deus, você tem o Espírito Santo. Ouça-o e não entristeça ele. Então, como que nós podemos entristecer o Espírito de Deus? É possível? Sim, porque ele está dentro de você, selado para o dia da redenção. Se você não andar segundo ele, o dia da redenção está chegando. Será que você vai estar preparado?
Será que você vai estar segundo aquilo, o padrão que ele disse para você viver? Então não entristeça. A partir do verso 17 do mesmo capítulo 4 de Efésios, Paulo nos fala o que devemos parar de fazer e devemos fazer para não entristecer o Espírito de Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Os gentios, para eles, judeus são aqueles povos não judeus, ou seja, brasileiro seria um gentio. Mas para hoje, para a nossa realidade, para a nossa palavra, para o nosso ensinamento, gentios vão ser todos aqueles que não estão em Cristo, ou seja, os ímpios, o mundo. Então, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os ímpios, aqueles que praticam a iniquidade, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo vai nos dizer que se alguém está em Cristo, essa pessoa é nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus, então eu já não vou mais andar segundo o mundo dita para mim andar. Não, de jeito nenhum. Eu vou andar segundo a palavra do nosso Deus, a nossa lei. A lei dele é perfeita, como o salmista diz lá no Salmo 19, no verso 7, que a lei do Senhor é perfeita. Então, eu devo me desfazer desse velho homem, dessa velha pessoa, dessa velha natureza e me vestir da natureza de Deus. Porque eu já não vou andar mais segundo as regras do mundo, mas eu vou andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz para que eu ande. Então, o Espírito Santo que está selado dentro de nós, ele vai nos dar a direção de como nós devemos agir a partir de então. Na sua conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, o Senhor vai responder para Nicodemos o seguinte: aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não se despiu da sua velha natureza, ele não vai poder entrar no reino de Deus. Não adianta uma pessoa frequentar a igreja, estar ali participando dos trabalhos, muitas das vezes do ministério de música, ou é obreiro, um diácono, ou é professor da escola bíblica, ou está ali de culto a culto, todos os cultos, não falta um. Chega, participa, louva, pula, vira cambalhota, ouve a palavra, senão ela não coloca em prática, se ela não se despiu dessa velha natureza ainda, se quando ela sai dali daquele ambiente de culto, da igreja, está longe dos seus irmãos ali da sua igreja, ela pratica tudo ao contrário, ela tem uma vida que é totalmente oposta à palavra de Deus. Então, no dia da redenção, essa pessoa com certeza vai ficar fora. Por quê? Porque ela está andando segundo a vaidade do mundo. É vaga, é vã. Ela não tem nada que vem te edificar, te acrescentar o crescimento espiritual. Então, nós devemos andar não segundo a vaidade do mundo, segundo os pensamentos dessas pessoas que andam segundo o que o mundo dita, mas devemos andar segundo aquilo que a palavra do nosso Deus vai dizer, segundo essa regra aqui, ó, segundo essa lei aqui, ó, porque a lei do Senhor é perfeita. Amém? Vamos caminhar um pouco mais? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essas pessoas que andam segundo o conselho do mundo, elas estão fora da vida de Deus. Elas não pertencem à vida com Deus. Elas simplesmente fecharam o seu entendimento para Deus, para poder viver assim deliberadamente toda sorte de impureza no mundo. Nós podemos ver isso em Romanos, quando Paulo escreve: portanto, tendo conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. O que a humanidade pode conhecer de Deus, Deus já revelou. Deus já se mostrou. Aonde? Na sua criação. Tudo aquilo que Deus fez tem ali a sua assinatura. Ali demonstra a sua glória, o seu poder, toda a sua majestade ali em toda a criação. Então, tudo que se pode conhecer de Deus, humanamente falando, já se revelou através da sua criação. O salmista, ali no Salmo 19, no verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação anuncia a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. Mas só que a humanidade em si, fora de Cristo, fora de Deus, eles não conseguem reconhecer isso. Então, como eles não conseguem ver isso, assim como Paulo disse aos romanos que não deram a devida glória que Deus merecia receber ali por causa de tudo aquilo que ele criou, o homem está fora da vida com Deus, da vida de Deus. Não pertence a essa vida maravilhosa que Deus nos dá, que Deus se revela a nós. Este homem natural, este homem que está fora, que nós chamamos de ímpio, este homem que vive segundo o mundo, ele não consegue perceber. Por mais que ele vá lá na rede social e coloca lá: não, mas Deus é Pai, Deus é bom. Não, o Senhor não vai permitir, Jesus não vai permitir. Por mais que ele diga essas coisas, eles não estão na vida com Deus e nem pode provar dessa vida. Por isso que eles vão se entregar a toda sorte de impureza no mundo, vai estar ali entregues deliberadamente. Para eles aquilo é normal, para nós aquilo está fora de Deus, porque nós já temos o conhecimento revelado para nós através do Espírito Santo que vive em nós. Aquilo nós sabemos que é uma ofensa para com o nosso Deus. Por isso que a gente deve lutar para se manter fora de toda impureza no mundo. Amém? Efésios 4, no 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído. Será que eu tenho aprendido de Cristo? Será que você tem aprendido de Cristo? E quando eu falo se você tem aprendido, eu não quero dizer simplesmente que alguém tem te ensinado certo ou alguém tem te ensinado errado. Não, mas você tem se interessado a aprender de Cristo, a aprender de Deus, a aprender da lei de Deus que é perfeita, da palavra de Deus? Será que você tem buscado? Ou será que você simplesmente tem deixado se levar pela vida aí fora? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído. Você tem ouvido? Busque a Ele. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo esse desejo louco que o mundo é levado, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha, nós já vimos que aquele que está em Cristo é nova criatura. Você vai se vestir desse novo ser, desse novo homem. Você vai lutar contra a sua antiga natureza.
E como que eu faço isso? Através do Espírito Santo que está selado dentro de vós. Dentro de você, dentro de mim, está o próprio Espírito de Deus. É Ele que vai nos ajudar, nos auxiliar, que vai estar do nosso lado, Paracleto, Consolador. Ele vai ser o nosso ajudador nessa nossa caminhada. Então, eu devo, com o auxílio dele, me despir do meu antigo homem. Eu não devo estar alimentando essa velha pessoa, mas eu devo estar me esforçando para poder alimentar essa nova criatura que Deus me fez, que agora eu sou filho de Deus. Eu vou andar segundo os conselhos do meu Deus, segundo tudo aquilo que a Bíblia diz. Por isso, vós despojeis do velho homem. Nós já deixamos, ou já deveríamos ter deixado esse velho homem que se corrompe segundo as loucuras, esse desejo doentio de pecar, de ser enganado. É claro, quem está lá no mundo não está sabendo que está sendo enganado, porque para eles isso é natural. Eles não foram libertos disso. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, ele já revelado tudo isso para ele, que aquilo que está lá é engano, aquilo que está lá é pecado, aquilo que está lá é ofensa para com Deus. Então eu tenho que viver a minha vida de acordo com o que diz a palavra. Eu tenho que ser esse novo homem, essa nova pessoa, esse novo ser. Eu tenho que me investir disso, da palavra de Deus, guardar essa palavra dentro do meu coração para que eu tenha essa vida reta, digna, honrada diante do nosso Deus. Por isso, deixando a mentira, não mentir. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso é amor. Quando eu insisto em mentir, eu estou dizendo que tanto faz aquela pessoa para mim, eu não a amo. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação, é uma atitude, é uma prática que eu tenho que ter diariamente. Então, a partir do momento que eu digo a verdade, eu estou falando, eu amo o meu próximo. Eu digo a verdade, eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu não estou mentindo. Então, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, somos membros do mesmo corpo. Depende do outro, serve o outro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A gente pode ficar irado? Lógico que pode. Jesus, quando não esteve no templo expulsando os cambistas, ele não esteve irado ali? Porque eles estavam modificando a casa do Pai? Eles não estavam ali fazendo da casa do Pai um lugar de comércio, sendo que seria um lugar de oração? Jesus se irou. Contudo, ele não pecou. Nós podemos nos irar? Podemos, sim, nós somos humanos, mas contudo que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Isso o que quer dizer? Antes que o dia termine, se você está de mal, com raiva, brigou com alguém, vai lá, se acerte em nome de Jesus. Não deixe que o diabo entre em sua relação, seja ela pai e mãe, filho, marido e mulher, amigos, colegas, companheiros de trabalho, irmãos. Não deis lugar ao diabo. Antes que termine o dia, se acerte. Foi um momento de tensão ali, passou. Vamos voltar na bênção do jeito que a gente estava. Aquele que furtava, olha só, não furte mais, antes trabalhe. Aquele que roubava, que furtava, deve parar de fazer isso, mas deve parar e também deve o quê? Trabalhar. Para quê? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se outrora você roubava, agora o que você vai fazer? Você vai ajudar aquele que precisa. Você vai trabalhar para ter com que você acudir ao necessitado, aquele que precisa de um auxílio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A sua boca é de Deus. A sua boca, tudo aquilo que você diz é abençoado pelo Espírito Santo de Deus, porque é algo que vai vir de Deus. E sim, unicamente a que for boa para edificação.
Não diga nada que venha a magoar o seu irmão. Não diga nada que venha desconstruir a vida do seu irmão. Pelo contrário, diga palavras de bênção para ele, o ajude, o auxilie, diga coisas que vai edificar o seu próximo, o seu irmão, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Então eu vou chegar até o 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Se eu hoje estou numa nova posição diante de Deus, a minha vida já não vai ser mais ditada de acordo com aquilo que o mundo diz. Eu vou ter uma nova vida, eu vou alegrar o Espírito de Deus, porque eu vou fazer tudo aquilo que a palavra me diz para me fazer. O que é isso? É praticar a palavra de Deus. As pessoas pegam a Bíblia e a leem simplesmente como se fosse um livro, ou para cumprir o seu dever de cristão naquele dia. Opa, eu devo ler a palavra de Deus todos os dias, então eu vou pegá-la aqui e vou ler aqui os 3 versículos, 3 capítulos, já fiz o meu papel de cristão com a palavra de Deus hoje. Não. Primeiro, isso aqui é poder. É poder de Deus para a nossa vida. Isso aqui é revelação. É o próprio Deus se revelando através dessas palavras aqui para nós. Isso aqui tem as palavras de vida eterna para nós, para que a gente venha praticar. E sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo não é simplesmente um livro de história ou aquilo que o pastor usa para ele pregar. É o pastor que tem que pegar e viver. Não, o Evangelho de Cristo é um estilo de vida que eu deva praticá-la todo momento, a todo instante, a todos os dias. Eu tenho que me esforçar para me manter alinhado segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, que está selado dentro de você, dentro de mim, para o dia da redenção. Ele está ali esperando o dia da redenção. E Ele que vai ditar se eu te levei uma vida digna, reta, segundo a lei de Deus ou não. Eu estava ali só enganando, né? Lobo na pele de cordeiro ou a ovelhinha negra. Eu estava ali só enganando todo mundo. Mas o que acontece? Você se enganou a si mesmo. Você tem se enganado a você mesmo. Porque no dia da redenção, no dia que a palavra diz que o Senhor irá voltar para buscar os seus, ou antes disso, se findar o nosso tempo nessa terra, o que acontece? Já estamos julgados. Porque eu não sou merecedor dos céus se eu não levei uma vida digna, segundo a palavra de Deus. Eu não sou merecedor e ninguém que se encontra nessa situação vai estar no reino de Deus. Ninguém. Longe de vós toda amargura. Já viu aquela pessoa amarga? Aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com ressentimentos, com emoções, elas se tornam tóxicas, se tornam destrutivas, são pessoas amargas com a vida, são pessoas amargas consigo, elas contaminam as outras pessoas com essa amargura de vida. Não devemos nos tornar assim, pessoas amargas. Nós devemos saber lidar com a raiva, com as frustrações, irritação, tristeza. Nós devemos saber lidar com todos esses sentimentos negativos da nossa vida. Mas como? Buscando auxílio do Espírito Santo na palavra do nosso Deus. Nós não devemos ser amargo. Longe de nós toda amargura, cólera. Aquelas pessoas que têm aquela ira, que não se controlam, que ficam loucas não interessa com o que seja. Mas nós não devemos ser essas pessoas coléricas, iradas, não devemos são aquelas pessoas que gritam com qualquer coisa. Não, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Mansidão é um fruto do Espírito produzido por nós. E longe de vós também o quê? Toda blasfêmia e malícia. Blasfêmia, muita gente entende que eu vou pecar só contra Deus. Então eu peço perdão a Deus, tá resolvido. Não, eu peco também contra o meu irmão, porque o pecado, a blasfêmia, é uma ofensa.
É uma ofensa para com Deus quando eu peco contrariando a lei do Senhor. Mas é uma ofensa contra o meu irmão quando eu pratico algo contra ele. Agora, se eu pratico contra ele, eu estou pecando contra ele, mas também eu estou pecando contra o meu Deus. Por quê? Porque eu estou ignorando o mandamento de amar. Eu passo a ignorar o mandamento de amar. Então, se eu não amo ele, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ele também. E é interessante que Jesus, ele não deixou nada passar. Olha só, e o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Que quer dizer o quê? Que eu também posso pecar diante do meu próximo. Tá lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 5:21. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. O que quer dizer isso? Nós estamos falando o quê? Da blasfêmia, do pecado. Deus nos amou, provou este amor quando Jesus morreu por nós. Mas ele não morreu por nós depois que a gente se converteu. O plano de Deus, ele está aí disponível para todo mundo. Mas Jesus, ele morreu provando o seu amor quando nós vivíamos ainda naquela nossa antiga vida de pecados. O que quer dizer? O Senhor não esperou a gente pedir perdão a ele para Cristo morrer. Cristo morreu para que a gente fosse perdoado. Agora pensa, muita gente está esperando que o seu irmão vai até ele, se humilhe para que se libere o perdão. Não, querido. O perdão é liberado. O seu irmão se arrependendo ou não, você deve liberar o perdão. Você deve fazer o seu papel de cristão. Você deve perdoar o seu irmão. Presta atenção o que o Senhor diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só como a coisa é mais séria. Cristo morreu por nós quando a gente vivia no mundo de pecado. Outrora, hoje não, somos novas criaturas. Então, ele me perdoou antes de eu ter esse encontro com ele. Por que eu tenho que esperar o meu irmão vir até mim se humilhar para mim, talvez liberar perdão para ele? Não. Independente qual seja a atitude dele, a minha atitude com ele é de perdão. Eu o perdoo. Porque o próprio Senhor fala, se eu não perdoar o meu próximo, não adianta eu ir até Deus pedir perdão pelos meus pecados. Porque assim como eu não perdoei o meu irmão, Deus também não vai me perdoar. Presta atenção à seriedade do assunto. Então, nós devemos viver uma vida segundo a palavra do nosso Deus. Assim, ele vai estar moldando a nossa vida, moldando o nosso coração, moldando todo o nosso entendimento. Devemos lutar todos os dias, todo instante, a todo momento, contra essa velha natureza nossa que insiste de querer nos dominar. Mas nós já somos dominados pelo Espírito de Deus. É Ele que dita as regras para as nossas vidas. É Ele que nos diz aquilo que nós devemos fazer ou não fazer, por quais caminhos que nós devemos andar. Aqui, Romanos 8:14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, se eu deixo que o Espírito de Deus dita as regras na minha vida, ele vai testificar que eu sou filho de Deus. E também eu não vou entristecê-lo. Por quê? Porque eu estou seguindo as regras que ele estabeleceu para que eu venha viver. Glória a Deus! Espero eu que essa palavra venha falar profundamente no seu coração, assim como falou para mim. Pegue ela, use-a, compartilhe, pratica, viva essa verdade.
viva, que é ser direcionado pelo Espírito de Deus, que é não entristecer o Espírito de Deus, que é viver uma vida reta, segundo aquilo que o Espírito de Deus dita para que venhamos a viver. Amém? Se foi uma bênção para você, compartilhe para o próximo, a seu irmão, o seu colega, o seu parente, vizinho, companheiro, não sei quem. Compartilhe para que abençoe ele também. Diga sim, não, assiste até o final, que é uma bênção. Amém? E se você não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus e ative o sininho ali para você ficar receber a notificação toda vez que um vídeo novo for compartilhado por nós. Amém? E visita lá o nosso blog, minutoverbo.wordpress.com. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo Espírito Santo em nós, no qual o Senhor selou ele para o dia da redenção em nossas vidas. Ó Pai, o Espírito Santo ele fala conosco, ele conversa com nós, ele nos guia, nos direciona, porque ele é uma pessoa, ele é Deus, assim como o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, por colocar ele em nós como nosso ajudador, como nosso auxiliador, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque ele que dita as regras da nossa vida. Por isso, Pai, nos ajude a viver segundo as regras que o Espírito Santo diz para nós, segundo a Tua palavra, Pai, para assim, Pai, sermos testificados que somos filhos do Senhor verdadeiramente. Abençoe este que me assiste nesse momento, abençoe sua vida, sua família, abençoe, ó Pai, o seu trabalho, seus negócios, suas finanças, ó Pai, em dificuldades que ele tiver, que o Senhor venha auxiliar, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro ao Senhor, ó Pai, e te agradeço por tudo. Amém. Amém, querido. Seja abençoado por praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Deus te abençoe.